Então, nessa aula de hoje nós vamos estudar conceitos sobre sistemas ópticos. Nessa aula, a gente vai tentar entender o que seria ponto objeto, ponto imagem, que muita gente tem dúvida. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar definindo o que seria um sistema óptico, que aqui eu vou chamar de SO, tá? Opa, vamos chamar aqui de SO. Sistema óptico, então, vai ser qualquer superfície que interage com a luz. Só isso. Interage com a luz. Por exemplo, como exemplo aqui, nós temos sistemas ópticos refletores e nós temos também sistemas ópticos refratores, tá? Refratores. Os refletores, espelhos, tá? Superfícies bem polidas que conseguem refletir bem a luz. Refratores, lente, por exemplo, eu estou usando óculos, a lente é um sistema refrator. Beleza? Então, além disso, nós temos que definir pincéis incidentes e emergentes. E o que vem a ser pincel incidente e emergente? Olha só, vamos prestar atenção nessa imagem aqui. Eu tenho um sistema óptico, não interessa, tá? Qual sistema óptico é esse? Estou fazendo de uma forma geral. Então aqui nós temos o sistema óptico. E aqui eu tenho os raios que estão chegando nesse sistema óptico. E aqui eu tenho os raios que estão saindo do sistema óptico, tá? Então, um raio, ele é incidente quando os raios estão chegando no sistema. Raios chegam no sistema. Sistema óptico, beleza? Então, olha só, como é que eu tenho um conjunto de raios, nós temos um pincel, né? Então, aqui no caso vai ser pincel incidente. Pincel incidente. Ao invés de eu usar muito esses termos incidente e emergente, eu vou usar muito o termo que chega e que sai, tá? Para facilitar o nosso entendimento. E o emergente é formado pelos raios que saem do sistema. Raios que saem do sistema óptico, tá? Então, esses caras aqui, ó, esse cara aqui no caso é um pincel emergente. Beleza, a gente já entendeu o que é um pincel que está chegando, o que é um pincel que está saindo, emergente e incidente, certo? E agora nós vamos de fato estudar o que seria um ponto objeto, que muita gente tem dúvida, muita gente confunde, e é extremamente importante que você entenda bem esses conceitos nessa aula, tá? E o que vem a ser um ponto objeto? Um ponto objeto, a gente define ele da seguinte forma: ele vai ser um vértice do pincel de luz que chega no sistema emergente, né? Vou colocar aqui, ó. Que chega, vou escrever assim mesmo, que chega no sistema óptico,
tá? Então ele é um vértice do pincel de luz que chega no sistema óptico. Vértice do pincel de luz que chega no sistema óptico. Memoriza bem esse negócio aí. Esses conceitos são extremamente importantes a gente memorizar. Então vamos lá. Aqui eu tenho 3 casos. Repare bem. Aqui eu tenho esse sistema óptico, que é um sistema qualquer, não importa se ele é refletor ou refrator. E o que é que nós temos aqui? Esses raios de luz estão chegando no sistema. Olha só, eles estão chegando no sistema. Aqui também eu tenho esses 3 raios de luz chegando no sistema. Eu vou falar desses 2 primeiro, depois eu vou para o terceiro caso. Repare que aqui eu tenho um pincel que está chegando no sistema. E eles se encontram bem aqui, olha só, o vértice desse pincel está bem aqui. Esse vértice eu vou chamar de ponto P, beleza? Nesse pincel aqui também, olha só, os raios estão chegando no sistema. E eu defino o vértice desse pincel bem aqui, ó, fazendo o prolongamento dos raios, tá? Então aqui eu vou chamar de ponto P, esse ponto aqui, que é o vértice desse pincel que está chegando. Beleza? Então, olha só, esse ponto P, ele é definido pelos raios que estão chegando? Sim. Então eu falo que esse ponto P, ele é um ponto objeto. Esse ponto P, ele é definido pelos raios que estão chegando? Sim. Então ele é um ponto objeto, tá? Ele é um ponto objeto. No terceiro caso aqui, os raios estão chegando paralelos, certo? E eles chegam aí no nosso sistema óptico. E o que que acontece aqui? Nesse caso, os raios são paralelos. Se você vê 2 linhas paralelas, a impressão que a gente tem é que elas se encontram lá no infinito, muito longe elas vão se encontrar, lá no infinito. Então a gente fala que nesse caso o vértice desse pincel está lá no infinito. Então o ponto objeto, ele se encontra lá no infinito. E aí a gente dá um nome específico para ele, certo? Tranquilo? Então, vamos aqui, ó. Beleza, eu entendi o que que seria ponto objeto? Ele é definido pelos raios que estão chegando no sistema. Só que além disso, eu tenho que usar uma definição um pouco mais completa, que seria o ponto ser um objeto real virtual ou impróprio, tá? Então vamos lá. O que que seria um ponto objeto real? Que é que eu vou chamar de POR, ponto objeto real. Ele vai ser o vértice do pincel divergente. Olha só, aqui não é um pincel cônico divergente, né? Então aqui, ó, divergente. Que sai do sistema. Que sai não, né? Que chega. E chega no sistema óptico. Então eu vou definir um ponto objeto real quando ele é vértice do pincel divergente que chega no sistema. Olha só, esse ponto P, ele é vértice desse pincel divergente. E esse pincel ele está chegando no sistema. Então ele é um ponto objeto real. Essa é a definição, tá? Vamos lá. Próxima definição. Ponto objeto virtual. Ponto objeto virtual, assim, ó. Nesse caso aqui, então, o que que nós vamos ter? Vou colocar só aqui um pouquinho para baixo. Nesse caso, o ponto objeto virtual, ele vai ser definido como o vértice do pincel
convergente que, deixa eu sair aqui da frente, que chega no objeto, no sistema. No sistema óptico. Beleza. Então, nesse caso, esse ponto P aqui, olha só. Esse ponto P, ele é vértice do pincel convergente que está chegando no sistema. Beleza, vamos por partes. Ele é definido, ele é vértice do pincel que está chegando no sistema. Então, beleza, ele é um ponto objeto. Esse pincel, ele é o quê? Divergente ou ele é convergente? Ele é convergente. Então, ele vai ser um ponto objeto virtual. Acabou aí, tá? No último caso, nós chamamos de objeto, ponto objeto, impróprio. Ponto objeto impróprio. E nesse caso aqui, olha só, nesse caso aqui, ele se encontra, né? Esse ponto ele se encontra lá no infinito. Então a gente fala que ele é vértice desse pincel cilíndrico que chega, tá? Então, vamos lá, vou definir dessa forma, o vértice do pincel cilíndrico. Do pincel cilíndrico. Que chega no sistema óptico. Pronto. Então tá aí, tá? Nesse primeiro caso, então nós temos um ponto objeto real. Esse aqui é um ponto objeto virtual. E aqui ele se encontra muito longe, lá no infinito. Ele é um ponto objeto impróprio. Beleza? Olha só, se liga no seguinte. Eu gosto de usar essas definições para ponto objeto real, ponto objeto virtual e ponto objeto impróprio, tá? Existem materiais que eles trazem a definição do seguinte, ó, esse ponto ele é formado pelo prolongamento dos raios. Mas a gente tem que entender que um ponto, ele vai ser um ponto objeto ou ele vai ser um ponto imagem, que eu vou falar daqui a pouco, dependendo de qual sistema você analisa. Um ponto, ele pode ser um ponto objeto para um sistema, ele pode ser um ponto imagem, imagem para outro sistema. Beleza? Então agora eu vou falar do ponto imagem. Falamos do ponto objeto, agora vamos falar do ponto imagem. Ponto imagem. Nesse caso, o ponto imagem ele vai ser definido pelo vértice do pincel que sai do sistema óptico, tá? E aí eu tenho mais 3 casos aqui. Quais casos são esses? Ó, esses aqui. Esses raios aqui, ó, estão saindo, então o pincel ele está emergindo, ele está saindo do sistema óptico. Nesse caso aqui, o ponto P está bem aqui, ó, formado pelos próprios raios aí, né? Esse aqui é o ponto P, certo? No segundo caso, os raios estão saindo do sistema, aqui, ó. E o ponto P, que seria o ponto de encontro deles aqui, seria o vértice do pincel, vai ser obtido através do prolongamento dos raios. Então, esse ponto P está bem aqui, ó. Aqui está o ponto P. E no terceiro e último caso, nós vamos ter que eles saem paralelos, então aqui é um pincel cilíndrico. Então, nós podemos dizer que o ponto está lá no infinito, certo? Então, nesse caso, olha só, esse ponto P, ele é vértice do pincel que sai do sistema óptico. Então, eu vou definir ele como sendo um ponto
imagem, tá? Então, sai, imagem, ó. Esse aqui, ó, o pincel sai, ele define ponto imagem. Esse aqui sai, o ponto imagem, então tá lá no infinito, porque o pincel é cilíndrico. Beleza? Então, nesses três casos, nós temos ponto imagem. E aí nós temos ponto imagem real, ponto imagem virtual e ponto imagem o quê? Imprópria. Então, vamos lá. Ponto, fazer mais para cá. Ponto imagem real. Ponto imagem real. Nesse caso, ponto imagem real vai ser o quê? Vai ser formado, né, pelo vértice do pincel. Opa, pinel não, né? Pincel convergente que sai do sistema óptico. E o próximo vai ser o quê? Ponto imagem, vai ser tudo ponto imagem, né? Ponto imagem virtual. Ponto imagem virtual. Nesse caso, ele é vértice do pincel o quê? Divergente, né? Acento aqui. Então, aqui, vértice do pincel divergente. Que sai do sistema. E sai do sistema óptico. E por último, ponto imagem própria. Imprópria. Ponto imagem imprópria. Ele vai ser vértice, a mesma coisa. Ele vai ser vértice do pincel cilíndrico. Que sai do sistema. Ou colocar esse O, né? Do sistema óptico. Beleza. Galera, então o que acontece? Até agora é só definição, só conceito. Não tem para onde correr. Volta, se você não entendeu direito até agora, volta mais um pouco essa aula, desde o ponto objeto, memoriza e tenta entender lá o conceito de ponto objeto. Veja novamente, ponto imagem, tenta entender os conceitos aí de ponto imagem, porque agora eu vou fazer alguns exemplos para a gente identificar o que seria ponto objeto e ponto imagem. Beleza? Então, só recapitulando aqui rapidinho, olha só. Então, pelo que eu analisei aqui, nós temos o seguinte, ó. Vou colocar aqui 6 casos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos voltar aqui rapidinho. Pelo que eu defini aqui para vocês, aqui o meu sistema que eu vou chamar de sistema 1. Esse cara, ele é vértice, vamos lá, ele é vértice do pincel que está chegando, então ele é um ponto objeto. Ponto objeto. Ele é vértice do pincel o quê? Divergente que está chegando, então ele é um ponto objeto real, tá? Então o 1 aí, ó, é o ponto objeto real. Vamos colocar aqui, ó, ponto objeto real. Agora, opa, aqui, ponto objeto real. Agora, no 2 aqui, ó,
o que nós vamos ter? Esse ponto P, ele é vértice do pincel que está chegando, então ele é ponto objeto. Ele é vértice do pincel divergente ou convergente? Convergente. Então, olha só, ele é vértice do pincel que está chegando e esse pincel é divergente. Então, ele vai ser um ponto objeto virtual, tá? Ponto objeto virtual. Então, nós vamos ter aqui o ponto objeto virtual. Aqui agora, no terceiro, que vai ser esse aqui. No terceiro, os raios estão chegando, o pincel está chegando, certo? Então, nós temos a definição do ponto objeto. Nesse caso, como eles são paralelos, o pincel é cilíndrico, então vai ser um ponto objeto, o quê? Impróprio, tá? Ó, ponto objeto impróprio. Vamos lá. Agora, nós vamos ver esses outros três casos aqui. Esse aqui eu vou chamar de 4, vou escrever de verde. Caso 4, esse aqui vai ser o 5, esse aqui o sexto. No quarto ali, ponto P, ele é vértice de um pincel que está saindo do sistema. Então, ele vai ser um ponto imagem, ó, ele vai ser o ponto imagem. Só que esse pincel, ele é o quê? Convergente ou é divergente? Ele é convergente. Então, vai ser real, tá? Então, aí nós temos um ponto objeto real. Ponto objeto não, ponto imagem, né? Ponto imagem real. No 5 aqui agora, os raios estão saindo. Então, o ponto P ele vai ser ponto imagem, porque o pincel está saindo. E ele é vértice de um pincel o quê? Convergente ou divergente? Ó, tem que me perguntar isso o tempo todo. De um pincel divergente. Então, ele vai ser o quê? Ponto imagem virtual, tá? Então, ó, ponto imagem virtual. E por último, como esse cara aqui está saindo e são paralelos, nós temos aí a definição de ponto imagem impróprio, tá? Beleza? Uma observação antes de fazer os exemplos aqui é o seguinte: uma imagem real pode ser projetada, tá? Uma imagem real pode ser projetada. Projetada. Já uma imagem virtual não pode ser projetada. Projetada. Pronto. Então tá aqui. E o que que isso quer dizer? Olha só, quando você vai no cinema, por exemplo, você vê a imagem num telão. Só que se você olhar para trás, você vai ver que tem um projetor, né? Tem um negocinho saindo luz ali, e essa luz chega até o telão e eu consigo ver a imagem que está chegando no telão. A imagem que eu vejo no telão ali do cinema é uma imagem projetada. Então, aquela imagem a gente fala que é uma imagem real. Ela é projetada. Já a imagem virtual não pode ser projetada. Essa ideia de imagem real e de imagem virtual, nós vamos entender melhor quando nós estivermos estudando os espelhos. Aí a gente vai conseguir visualizar melhor o que seria isso, tá? Imagem real e imagem virtual. Mas as definições são essas, e é isso que a gente tem que ficar ligado nessas definições aí. Então vamos lá, vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo, vamos resolver esse probleminha aqui. E a gente vai preencher essa tabelinha aqui, olha só. A gente vai preencher essa tabela aqui para esse sistema, certo? Repare, aqui eu tenho um sistema que é formado apenas por um espelho, então eu vou chamar esse sistema de E, porque ele é um espelho, poderia chamar de, sei lá, de S, tá? E aqui eu tenho o ponto P1, aqui eu tenho o ponto P2. Vamos lá.
Anota as definições aí no papel e vamos tentar acompanhar aqui a ideia. Do P1 aqui estão partindo esses raios, e esses raios estão chegando no meu sistema. Em relação a esse sistema E, o ponto P1 ele vai ser o quê? Ele vai ser um ponto objeto ou ele vai ser um ponto imagem? Bom, se está chegando é ponto objeto. Massa. Então vamos lá. Aqui eu tenho o sistema E, e aqui eu tenho o ponto P1 e aqui o ponto P2. Então P1, olha só, os raios estão chegando no sistema, então ele é um ponto objeto. Ele é real ou ele é virtual? Vamos lá. Em relação a esse sistema, ele é vértice de um pincel divergente. Então ele vai ser o quê? Ele vai ser real. Ponto objeto real. P2, vamos analisar aqui agora o P2. Olha só, ele é vértice de um pincel que está saindo. Então ele tem que ser um ponto imagem. Ponto imagem. Ele é vértice de um pincel que é divergente ou é convergente? Bom, o pincel está saindo, ele é ponto imagem, e esse pincel ele é divergente. Então ele vai ser imagem virtual, ó, virtual. Eu só estou refazendo as definições que eu fiz antes, tá? Essa é a ideia, beleza? Vamos então para o próximo sistema. Exemplo 2 aqui agora. Esse sistema aqui agora, ó, é um pouquinho mais complexo, é um pouquinho mais complicado. Vamos pegar a tabelinha também, tá aqui, e vamos preencher. Aqui agora eu tenho que analisar 3 pontos, né? Ponto P1, P2 e P3. P1, P2 e P3. Aqui eu tenho o sistema SA e SB. Sistema A, sistema B. Então a gente vai ter que analisar cada um dos pontos em relação a um determinado sistema. O P1 em relação ao sistema A, ele vai ser o quê? Ponto objeto, ponto imagem? Vamos lá. Repare que o ponto P1 é definido pelo pincel que chega, ele chega. Então vai ser ponto o quê? Ponto objeto. E esse pincel, ele é o quê? Convergente ou ele é divergente? Ele é divergente, então ele vai ser ponto objeto real. Repare que os raios de P1 eles não chegam diretamente aqui no sistema B. Então, em relação a B, eu não tenho definição, tá? Vamos analisar agora o P2. O P2 em relação ao sistema A. O P2, esse ponto é definido pelos raios que saem do sistema. Se os raios saem, então é um ponto imagem. Ponto imagem. Esses raios são convergentes ou divergentes? Os raios estão saindo, eles são convergentes. Então vai ser o ponto imagem real. Tá? Pronto, acabou. Agora P2 em relação ao sistema B. Olha só, em relação ao sistema B, os raios estão chegando. Então, para o sistema B, agora ele vai ser um ponto objeto. E esses raios são convergentes ou divergentes? São divergentes, então ele vai ser real. Ó, tá aqui, então ele vai ser real. Certo? Por último, ponto 3 aí. O ponto 3, ele é definido por esses raios aqui, ó, que estão saindo do sistema. Então, fiz o prolongamento dos raios que estão saindo do sistema, eu consegui formar o P3. Então, raio saindo, ele vai ser um ponto imagem em relação, ó, a SA não é nada, em relação a SB. Então, ele vai ser ponto imagem. E aí, real ou virtual? Olha só, ele é vértice de um pincel que está divergindo, ele sai, mas é divergente, então ele vai ser virtual. Certo? Vamos lá. Se você não está entendendo muito bem, volta, assiste com calma, tá? Mas é extremamente importante entender isso daqui, como eu já falei antes. Vamos lá. Agora é o terceiro, né? Só botar aqui isso, agora é o terceiro. Terceiro caso. Vamos pegar isso aqui, ó. Esse aqui é interessante. Deixa eu até dar um zoom aqui nele.
Esse aqui é interessante. Vamos pegar o nosso quadro também, para a gente preencher. Tá aqui. Então, olha só que interessante. Aqui eu tenho o ponto P1, tenho o ponto P2, mas tem um outro ponto aí que eu também vou considerar, que não está na minha imagem. Repare que os raios em relação a essa lupa aqui, ó, essa lupa aqui eu vou chamar de S1, tá? Sistema 1 e aqui sistema 2. Aqui é uma lupa, né, um sistema refrator, e aqui é um espelho, que seria um sistema refletor. Então, olha só, esses raios estão chegando paralelos. Imagine que essa luz esteja vindo do Sol. O Sol está muito longe da Terra. Então, os raios de luz chegam praticamente paralelos. Então, a gente pode falar que aqui, ó, esses pontos definem um objeto, já que está chegando, então vai ser um objeto impróprio. Vamos dizer que essa luz está chegando do Sol. Então, vamos lá, vamos colocar o Sol como sendo um ponto aí. E aqui o P1 e aqui o P2 em relação a S1 e em relação a S2. O Sol em relação ao sistema S1 vai ser um ponto objeto. Os raios estão chegando, ó. Ponto objeto. Real, virtual, impróprio, né? Porque os pontos são paralelos. Ó, aqui o pincel ele é o quê? Cilíndrico. Beleza. Os raios do Sol chegam diretamente no espelho? Não. Então, em relação ao espelho, não posso analisar. Agora, vamos analisar o nosso P2. Vamos analisar aqui o nosso P2. Em relação à lente, o P2 vai ser o quê? Olha só. Em relação à lente, o raio está saindo da lente. Então, ele vai ser um ponto imagem. Não é isso? Vamos analisar aqui o P2, né? Então, P2 em relação a S2 vai ser um ponto imagem. Ponto imagem. Só que ele é um ponto imagem real ou virtual? Vamos lá. Ele está sendo definido aqui pelos raios que saem. E esses raios, eles são o quê? Eles são convergentes. Então, ele vai ser um ponto imagem real. E aqui, se ligue. Ponto imagem real. E aqui se ligue. Repare que o ponto P2 ele é formado pelo prolongamento dos raios. Sim, de fato é. Mas eu estou analisando em relação ao sistema 1. Então esquece o espelho que está aí na frente. É como se eu estivesse analisando sem esse espelho aí. Eu estou analisando o P2 em relação a esse sistema aqui, em relação à lupa, a essa lente. E pela definição de ponto imagem real, ponto imagem virtual, ele tem que se encaixar na definição de ponto imagem real, porque ele é vértice do pincel convergente que está saindo. Então, acabou aí, tá? Por isso que eu gosto de usar essa definição, ao invés de falar que é os prolongamentos dos raios, vai ser imagem virtual. Beleza? Vamos lá. Eu posso analisar o P2 em relação a esse sistema aqui? Posso. Em relação ao espelho, posso. Porque repare que em relação à lente, os raios estão saindo da lente. Em relação ao espelho, os raios estão chegando no espelho. Se o raio está chegando... opa, então espera aí, olha só. Aqui eu estou analisando em relação a esse aqui, ó. Aqui, pronto, agora tá certinho. Não tem problema não, vai lá. Agora tá certinho. Então, repare, a gente tem que prestar muita atenção, porque realmente, se não prestar atenção aqui nos mínimos detalhes, vai confundir. Então, eu analisei, essa análise que eu fiz foi em relação a S1, tá? Então, aqui tá certo, em relação a S1. Agora, em relação ao espelho. Repare que o P2 ele é definido pelos raios que chegam no espelho. Se tá chegando no espelho, vai ser o quê? Real ou vai ser... imagem ou objeto? Vai ser objeto, tá chegando no espelho. Então, em relação ao espelho, vai ser um ponto objeto. E olha só, tá chegando no espelho e vai ser um pincel o quê? Convergente. Então, ele vai ser um ponto objeto o quê? Ponto objeto virtual. Certo? Isso em relação ao espelho. Beleza? Agora, por último, vamos analisar o P1
Repare que o P1 aqui, ele é definido apenas pelos raios que estão saindo do espelho, do meu sistema S2. Então aqui, ó, não vou analisar em relação a S1, vou analisar apenas em relação a S2. Nesse caso, ele vai ser o que? Olha só, os raios estão saindo, se estão saindo, então nós temos um ponto imagem, e nesse caso o pincel ele é convergente, então é o ponto imagem real, certo? Então foi essa análise aí. Vamos para o próximo exemplo. É bom a gente fazer bastante exemplo para a gente entender isso daí. O próximo aqui, ó. Esse vai ser o nosso exemplo 4, não é isso? Vou colocar aqui 4. Vamos pegar a nossa tabelinha para a gente preencher ela. Vou colocar ela aqui do lado. Vamos lá. O ponto P1 em relação a essa lente aqui, ó, L1. Eu tenho então dois sistemas, L1 e L2. E nós temos o ponto P1 e P2. Vamos lá. O ponto P1 em relação a essa lente aqui, olha só. O pincel está chegando, então o P1 vai ser um ponto objeto. E o pincel ele é o quê? Divergente, então é um ponto objeto real. Certo? Em relação a L2, os raios dele não chegam diretamente em L2, então não vou definir aqui. E agora vamos definir aqui o P2. Repare que o P2 é definido pelos raios que saem do sistema L2. Saindo, então, é o ponto imagem. Ponto imagem. Pincel é divergente ou é convergente? É divergente, né? Então vai ser o ponto imagem virtual. Acabou, tá? E por último, o quinto e último exemplo. Quinto e último exemplo, nós vamos ter o seguinte. Aqui é um problema de refração quando a luz muda de meio, tá? Da água para o ar, por exemplo. A gente vai estudar alguns casos bem interessantes envolvendo isso daqui. Então, vamos lá. Eu tenho o ponto P1 e o ponto P2, tá? No caso, o meu sistema aqui seria a interface entre o ar e a água, né? Eu vou chamar aqui apenas de S. Apenas de S, o meu sistema, tá? Então, vamos lá. Olha só. O P1, os raios estão chegando no meu sistema. Então, o P1 ele é formado pelos raios que estão chegando. Então, ele vai ser o quê? Um ponto objeto. E esses raios são o quê? São divergentes. Então, ponto objeto real. Acabou. E o ponto P2, ele é definido por esses raios aqui, ó, que estão saindo do sistema. Então, vai ser um ponto imagem. Ponto imagem. E o que acontece aqui? Ele é formado por um pincel divergente, ó, os raios estão divergindo. Então, nós vamos ter ponto imagem virtual, tá? Então, tá aí, são esses casos que nós temos, essas definições. Eu sei que realmente é um pouquinho confuso, mas é extremamente importante que você entenda esses casos, porque quando a gente for aplicar, por exemplo, quando a gente estiver estudando microscópio, como é que o microscópio funciona? Então a gente tem que definir o que, seria um ponto objeto, o que, seria uma imagem real, imagem virtual, para entender bem como ele funciona, tá? E uma observação aqui é o seguinte: imagine aqui, só para finalizar, imagine que nesse ponto P1 tem um peixe, tá? Aqui eu tenho a água, aqui tem um peixe. E aqui eu tenho um observador. O que acontece aqui? O ponto P1, né, o peixe, dele saem os raios de luz, e os raios de luz chegam na superfície da água. Quando ocorre a refração, os raios de luz eles mudam de direção, né? Eles meio que dão uma entortada, digamos assim. Não é sempre que isso acontece,
tá? Existe um caso onde isso não acontece, mas geralmente é assim que acontece. E aí, o observador, isso aqui é um olho, tá? E o observador vai perceber como se o peixe que está aqui estivesse aqui. Olha só que interessante. Então, em relação a essa pessoa que está aqui, o ponto P2 ele se comporta como se fosse um objeto real em relação a essa pessoa que está observando aqui, tá? Porque olha só, em relação a essa pessoa, os raios estão saindo de P2, estão chegando no sistema e nós temos um pincel que é divergente, tá? E nós vamos entender isso melhor de fato quando a gente estudar aí os espelhos e as lentes, beleza? Então, espero que você tenha entendido essa aula de hoje. Até a próxima.